Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar sobre desemprego e economia circular. Segundo o IBGE, o país fechou 2021 com uma taxa de desemprego de 11,6%. São mais de 12 milhões de desempregados no país. Diante da crise econômica, política e social, como a economia circular pode mudar esse cenário? Vamos conversar sobre o assunto com a professora Tereza Cristina Carvalho. Ela é professora associada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Ela é pesquisadora nas áreas de tecnologias digitais, inovação sustentável, economia circular, resíduos de equipamentos eletrônicos e internet do futuro. A Adriana Marcolino, socióloga no Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o IDESE, e consultora em temas relacionados ao mundo do trabalho. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também dará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. E você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Tereza Cristina. Bom dia, Adriana. E bom dia a você que está em sintonia com Perspectiva aqui na Rádio Brasil Atual. Infelizmente, Franklin, a guerra continua sendo uma notícia. É verdade, é verdade. Essa é das piores notícias que para nós jornalistas existe, né? Nós falamos de guerra, né? E a gente vê que essa guerra que está acontecendo hoje aí entre a Rússia e a Ucrânia, né? A Rússia já perdeu, ela diz que está ganhando a guerra nas armas, digamos assim, né? Mas na narrativa ela já perdeu essa guerra, né? A narrativa da, francamente, vitória à Ucrânia. E o que é curioso nessa situação toda, Joel, que se nós formos olhar hoje no mundo, nós temos 28 guerras ou conflitos, se alguns preferem, que digamos que não é uma coisa tão conflagrada como na Rússia e Ucrânia, mas 28 guerras e não sai em lugar nenhum, né? Às vezes sai uma notinha aqui, outra ali, né? Tudo focado só Ucrânia e Rússia, né, Joel? Mas outra notícia, infelizmente, há 4 anos, a vereadora carioca Marielle Franco foi morta. Até hoje, não sabemos quem são os culpados. É verdade. A Marielle Franco, uma grande liderança, posso dizer, do Brasil, não só lá do Rio de Janeiro, não. Ela combatia veementemente as milícias e ela foi assassinada juntamente com o seu motorista, o Anderson Gomes, né, há 4 anos atrás, e até hoje fica a pergunta no ar. Né? Tem dois sujeitos lá que estão presos, lá dizem que são inocentes, enfim, mas fica a pergunta, quem mandou matar Marielle Franco? Né? É incrível, né, que 4 anos, né, filmando isso e aquilo, enfim, uma série de dados que se tem para poder levantar e chegar aos culpados, ainda não se tem a resposta. Fica aquela dúvida, quem será que mandou matar? Onde será que essa bomba vai estourar? No colo de quem será que essa bomba vai estourar? Talvez aí esteja a resposta de que 4 anos ainda não sabemos quem mandou matar Marielle Franco. No meio, Frank, com certeza vai demorar essa apuração. Deixa eu cumprimentar as nossas convidadas. Bom dia, professora Tereza, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, é um prazer estar com vocês para falar desse assunto tão fantástico. Bom dia, Adriana, seja muito bem-vinda ao programa. Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia, Tereza, um prazer poder estar aqui com vocês para conversar sobre esses temas tão relevantes. Prazer é nosso, viu, Adriana? Seja muito bem-vinda aqui. Segundo o IBGE, hoje são mais de 12 milhões de brasileiros desempregados. De acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica, o desemprego na pandemia foi maior entre os jovens, os negros e as mulheres. A gente pode começar, professora Tereza, perguntando, nesse cenário difícil de pandemia e na pós-pandemia, ele deve piorar? Como a economia circular pode contribuir para melhorar essa situação no número de desempregados no país? Então, bom dia. Esse assunto é um assunto que eu tenho trabalhado, da questão da economia circular e a criação de emprego. Então, assim que começou a Covid, eu organizei um workshop sobre esse assunto.
Porque o que eu tenho visto são pequenos empreendedores, pequenas startups, que começam a colocar em prática os conceitos de economia circular para gerar negócio, né? Existe um ex-aluno do programa Paideia, que vocês conhecem, que é o programa de jovens de baixa renda, que ele resolveu abrir um negócio de criação de objetos de decoração usando resíduos que eram descartados, né? E hoje ele está com uma empresa que já tem 2 funcionários. E os objetos de arte, como são objetos vindos de resíduos, eles têm o caráter de serem únicos. E isso tem um grande apelo do ponto de vista de mercado, né? Você vai criar, por exemplo, ele criou um abajur usando uma roda de bicicleta. Vou dar um exemplo. Então, esse abajur, eu achei que ficou lindo, né? Óbvio que depende do tipo de decoração que você gosta, mas ficou muito diferente e é único, né? Porque a não ser que você faça exatamente a mesma coisa. Então, eu acho que a economia circular dá essa possibilidade. Existe um outro projeto que eu gosto sempre de mencionar, não sei se vocês já ouviram falar, uma empresa que se chama Insecto, né? Que era uma empresa que começou a fazer sapato a partir de tecidos de um brechó. E daí, a partir daí, como os tecidos do brechó eram limitados, os sapatos também eram únicos, né? E eu lembro que eu fui comprar um sapato, achei um absurdo o preço, era de 300 a 400 reais. E hoje é uma empresa que ela foi revendida e que está muito bem no mercado. Então, eu acho que a economia circular traz inúmeras oportunidades para quem quer abrir o seu negócio de uma maneira diferenciada até. Além de não causar impacto no meio ambiente, né? O reaproveitamento da matéria-prima é fundamental, né? Adriana, eu vejo esses números absurdos, né, do desemprego no país, e eu quero fazer um pouco uma pró-memória com você. Isso começou já naquela reforma trabalhista, né, do início do governo Bolsonaro, e que causou um impacto, né, no emprego do país, né? Criou-se subempregos e a maioria perdeu seu espaço no mercado de trabalho. É isso mesmo? Ela foi o início de tudo isso? Joel, acho que são duas questões fundamentais que impactaram negativamente o mercado de trabalho, né? A gente teve uma crise econômica que destruiu empregos, né? E depois dessa crise econômica, a gente teve aí alguns anos de baixo crescimento. Então, a economia não conseguiu reagir e poder reabsorver os trabalhadores que perderam seu emprego com aquela crise em 2015, 2016, né? Somado a esse cenário de crise forte no mercado de trabalho e de uma economia aí que não conseguiu se recuperar, né? A gente, então, foi novamente atacado, aí, vamos dizer assim, pela reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista veio com o discurso de que geraria 6 milhões de emprego, que modernizaria as relações de trabalho. E gerou mais desemprego. A informalidade, e aconteceu totalmente o contrário, né? Como você bem disse, a reforma trabalhista, ela propiciou que a gente aumentasse as formas precárias no mercado de trabalho, não gerou empregos, não reduziu a informalidade, ao contrário, a gente viu aí que a informalidade tem crescido nos últimos anos, e aí a gente chega diante de um cenário de pandemia, com uma legislação fraca para proteger os trabalhadores e as trabalhadoras, e aí os números do mercado de trabalho negativos explodem, né? A gente talvez nunca tenha visto um cenário tão precário, né? E com tão difícil reversão no momento que a gente está vivendo. E criou uma distorção do que a gente entende por empreendedorismo, né? Porque as pessoas perderam o trabalho e começaram a fazer alguma coisa, né, na vida para sobreviver, para se alimentar. Uhum. E aí o noticiário é que isso aí eles se tornaram empreendedores, mas não é bem isso, né? Não é bem isso. Quando a gente olha para os números de quem está nessa tal informalidade, né,
a gente tem uma parte relevante que são trabalhadores sem carteira assinada, né? Ou seja, a gente tem aí alguma coisa como 40 milhões de trabalhadores que estão na informalidade, mas uma parte relevante, alguma coisa como 20 milhões, na verdade, são trabalhadores que estão trabalhando de forma assalariada, portanto, tem um empregador e não tem a sua carteira de trabalho registrada, né? Esse é um ponto. A outra questão é que a gente teve um aumento da pejotização, né? Então, muitos trabalhadores que estão nessa condição de conta própria hoje, na verdade, não se tratam de conta própria, né? Mesmo entre as trabalhadoras domésticas, por exemplo, tem aí um grande número de trabalhadoras domésticas que, ao invés de carteira assinada, elas estão na condição de MEI, de microempreendedor individual, né? Então, a gente precisa avançar na legislação do que é trabalhador assalariado, de verdade, né? E do que é o trabalhador conta própria, o autônomo, o empreendedor, né? E que tem muitos trabalhadores que acabaram indo para esse espaço, e como a professora Tereza falou, garantir políticas que apoiem esses trabalhadores, né? É muito relevante, né? Mas, de fato, a gente tem que olhar para o que é essa informalidade, o que é, de fato, esse empreendedorismo, né? E separar esses grupos, né? Porque para cada um você tem uma política pública diferenciada. Professora Tereza, aí a Adriana trouxe aí dados importantes, né? 40 milhões de brasileiros estão na informalidade. 20 milhões trabalham, têm um emprego, mas não têm registro em carteira. Como sensibilizar, você que é uma estudiosa sobre o assunto da economia circular, como sensibilizar o empresariado da importância da economia circular num momento como este? Então, na realidade, o tema sustentabilidade, ele é bastante relevante no mercado, e o que nós vimos, que nós temos trabalhado, que tem surgido no mercado, normas voluntárias de sustentabilidade. E essas normas passam a ser adotadas em nível internacional. Então, por exemplo, eu quero exportar um sapato, né? Para eu exportar esse sapato, eu tenho que ser aderente a uma determinada norma voluntária de sustentabilidade, onde eu comprovo que a minha cadeia produtiva é sustentável e que eu sigo as premissas de economia circular. Uma premissa muito importante da economia circular é não gerar resíduos, né, Joel? Porque você contamina o meio ambiente e utilizar também muitos químicos, né? A gente vai depois falar um pouco sobre a indústria da moda, né? Mas a questão da tinta, que polui muito o meio ambiente. Quando nós falamos do resíduo eletrônico, um dos problemas mais sérios é a questão do chumbo, né? O chumbo está em todas as placas de circuito impresso. Então, uma ideia, quando nós pensamos em economia circular, é que não existe resíduo, não existe lixo, e tudo volta para uma cadeia produtiva. Nós podemos pensar na mesma cadeia produtiva. Então, eu pego um computador, pego aquela placa e remonto o novo computador, ou eu posso extrair os metais preciosos e fazer outra coisa. Então, o exemplo que nós podemos dar nesse sentido foi as medalhas olímpicas de Tóquio, que foram todas produzidas com metais de celular e resíduos de informática, né? Eles conseguiram produzir com as medalhas de ouro, de prata, de bronze, tudo com resíduo de informática. Olha que notícia interessante. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A pandemia gerou milhares de toneladas a mais de resíduos médicos e hospitalares. A Leda Letra, de Lisboa, tem as informações.
da Saúde, OMS, revela que desde o início da pandemia foram geradas milhares de toneladas a mais de lixo hospitalar, sobrecarregando os sistemas de descartes ao redor do mundo. Além disso, esses materiais perigosos ameaçam a saúde ambiental e humana. Os resultados da análise da OMS foram divulgados esta terça-feira em Genebra, levando em consideração 87 mil toneladas de equipamento de proteção pessoal adquiridos pelos países entre março de 2020 e novembro de 2021. Segundo a OMS, a maior parte deste material utilizado na resposta à Covid-19 provavelmente foi parar no lixo após ser utilizado. A agência nota, no entanto, que estes números são apenas uma indicação da escala do problema, por não levar em conta, por exemplo, o total de máscaras descartadas pelo público em geral. O relatório menciona mais de 140 milhões de testes de Covid-19, que tem potencial de gerar 2.600 toneladas de lixo não infeccioso, em sua maioria plástico, e 731 mil litros de resíduos químicos, o equivalente a 1/3 de uma piscina olímpica. Segundo a OMS, 8 bilhões de doses de vacina administradas no período analisado produziram um adicional de 144 mil toneladas a mais de lixo, em forma de seringas e agulhas. A agência avalia que a prioridade dos países foi garantir equipamentos de proteção de qualidade para as equipes médicas e não foi dedicada a atenção necessária ao descarte seguro e adequado do lixo hospitalar gerado pela crise de Covid-19. Da ONU News, em Lisboa, Leda Letra. Continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre desemprego, economia e economia circular com a professora da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Tereza Cristina Carvalho, e a socióloga do DIESE, Adriana Marcolino. Antes de passar para o Frank Valverde com as enquetes, o departamento de enquetes do Observatório, que é comandado pelo Frank Valverde, professora Tereza, eu queria repercutir essa matéria da ONU. O que nós vamos fazer com esse lixo? O lixo médico, ele tem que ser incinerado, não tem muita opção, né? Mas eu não sei, eu sinto essa dificuldade em casa. A gente vai acumulando máscara e eu fico meio assim, será que a gente vai descartar no lixo normal? E mesmo os remédios, hoje a gente pode ver que aqui na cidade de São Paulo, não sei se isso vale para o Brasil todo, já existem algumas farmácias que recebem descarte de remédios vencidos ou embalagens. Acho que isso também é muito importante a população se acordar. Não pode jogar, por exemplo, remédio na privada, né? Que você está contaminando a água e que eu não sei, eu tenho a impressão que algumas pessoas acham que a privada é um lixo infinito, né? É uma loucura. A contaminação é iminente, né? Se nós não tivermos um descarte, né, adequado para todo esse material. Mas só fazendo uma outra pró-memória, voltando um pouco no tempo, nós tivemos aqui uma contaminação de um resíduo hospitalar, o Césnio 121, em Goiânia, se eu me recordo bem. E lá contaminou pessoas, né? Inclusive matou, né? O catador que pegou esse material que era de um hospital e estava no lixo, ele foi vitimado, né? Perdeu a vida, ele, a família. Isso é verdade, já. Inclusive até teve repercussão mundial, inclusive ganhou até uma música na voz do Rubem Blades, que é um cantor panamenho, que chegou até a ser candidato a presidente pelo Panamá, faz um sucesso tremendo nos Estados Unidos, no cinema, inclusive. Ele fez uma música sobre essa música, sobre esse fato terrível que aconteceu em Goiás. Isso foi repercussão mundial, né, Joel? É verdade. Para ilustrar esse caso aí que você está citando. E de lá para cá, professor, nós evoluímos nesse recolhimento adequado desse material de resíduos hospitalares? Eu acho que nós temos evoluído, porque tanto os hospitais quanto as pessoas começam a ter consciência sobre a questão do resíduo. Durante a pandemia, se pediu muito comida em casa, certo? E daí vinha tudo em N caixas de isopor, e isopor é uma coisa de difícil reciclagem, né? Então, o lixo decorrente do período Covid, eu acho que não é somente hospitalar. A questão de consumo de delivery aumentou muito o lixo. E mesmo hoje, quando você vai em restaurante, os talheres é tudo dentro de um plastiquinho ou dentro de uma embalagem de papel, é a melhor hipótese, né? E isso tudo tem gerado mais resíduos.
aquelas luvas que você também coloca na hora que você vai num buffet de restaurante, né? Então, por um lado, nós aumentamos a nossa higiene. Acho que, do meu ponto de vista, eu sempre tive problema respiratório. Eu vejo que o uso de máscara, esses cuidados todos, eu me tornei mais saudável, mas nós temos contaminado, temos gerado mais lixo para ser tratado. E precisamos estudar uma maneira de colocar adequadamente esse material que está sendo descartado, né? Exatamente. Agora vamos sim com as enquetes. Perfeito, João. Antes de falar das enquetes, eu gostaria de falar de uma parceria que o Observatório fez, que é o programa Recitec. Essa parceria trata-se de um trabalho em conjunto feito do Observatório com a REURB, que é a recicladora urbana, e a ABS, a Associação Brasileira das Empresas de Software. Nesse programa Recitec, que está no nosso site, né, eu convido a todos e todas que visitem lá e tenham todas as informações, nós recebemos, o programa, na verdade, o REURB, Recitec, aliás, recebe os computadores que são doados, eles são recondicionados, eles voltam para atender uma série de ONGs, né, que não tem, às vezes, o equipamento para poder trabalhar. Então, é um programa bastante importante que recupera e está dentro dessa filosofia da economia circular. E sobre as enquetes, né? A autora disso, a professora Tereza, aqui, entrevistada no programa de hoje. Esse projeto saiu de lá, da área dela, na Politécnica. Parabéns, ao vivo, digo parabéns, professora, por essa iniciativa, que ela é fantástica, para recuperar esse lixo, né, ou esses resíduos, né, eletrônicos, e voltam para a sociedade que necessita, às vezes não tem condições de estar adquirindo um equipamento novo, né? E às vezes não é necessário equipamento novo, às vezes esse equipamento que é reciclado, ele funciona tão bem quanto um 0 quilômetro, podemos dizer assim. E sobre as enquetes, né? A enquete, né, Joel, não é uma pesquisa com um embasamento acadêmico e tal, mas ela, de uma certa forma, mostra a temperatura da sociedade sobre aquele tema, né? E nessa nossa enquete, nós perguntamos o seguinte: você conhece alguém que está desempregado? E nós tivemos o resultado de 92% disseram que sim, que conhecem alguém que está desempregado. Ou seja, somada a questão da economia, que já não vinha bem, né, diga-se de passagem, vamos registrar, né, já não vinha bem antes da pandemia, veio a pandemia e isso acabou causando esse nível, né, de desemprego enorme, que quase todo mundo conhece alguém que está desempregado, tá? E aproveitando a minha participação, Joel, eu gostaria de levantar aqui uma questão que eu acho bastante importante, que está dentro do nosso tema de hoje, né, da economia circular. Que uma coisa que no início do ano, saiu uma reportagem que saiu na BBC, depois foi repercutida pela G1, enfim, e outros veículos de comunicação, que é o lixão do Atacama. É uma coisa assim absurda de ver as imagens do lixão do Atacama. O Chile importa roupa usada dos países do primeiro mundo, isso vai para uma zona franca de Iquique. Aquilo que não é vendido, né, para a população local, ou mesmo enviado para outras cidades, né, do Chile, isso é jogado no lixão. O que resta, que ninguém quer, é jogado no lixão. E as imagens são, assim, absurdas. Você olha, é um mar de roupa usada, assim, no deserto, né? Colorindo aquela coisa árida do deserto, fica todo colorido com aquelas imagens. Você fala, que bonito. Não é bonito, não. Aquilo é terrível, porque aquilo é roupa que foi descartada. E eu quero trazer esse tema, né? Que a indústria da moda é uma das que mais contribuem para esse tipo de poluição ambiental, né? Não só nessa questão do descarte, mas também na produção. Então, eu gostaria que tanto a Tereza Cristina e a Adriana comentassem sobre isso. Podemos começar pela Adriana. Pois é, esse grande desemprego, né, que tem acontecido, que a gente tem registrado, ele tem atacado, ele tem sido, as populações que mais têm sofrido com esse desemprego, né, são, como disse o Joel, as mulheres,
os jovens e a população negra, né? Então, quando a gente olha para o dado geral, né, a gente tem aí uma taxa de 11%, mas se a gente for desagregar esses dados, né, por exemplo, as mulheres elas têm uma taxa de desemprego que está em 13,9%, enquanto os homens estão com uma taxa de desemprego de 9%. Né? Eu não tenho aqui os dados sobre a população negra, mas também são dados bastante relevantes. Né? Até o terceiro trimestre de 2021, a população negra chegava a taxas de desemprego de 18%, enquanto a taxa nacional estava em 13%. Né? Entre os jovens ali na faixa etária de 18 a 24 anos, a taxa de desemprego chega a alarmantes 40%. Né? Então, são segmentos da população que estão desempregados, que estão em busca de uma nova oportunidade, que, como o Franklin disse, em geral, reduzem o orçamento da família, né? Porque geralmente nas famílias tem mais de uma pessoa trabalhando para compor o orçamento das famílias, e então uma pessoa desempregada acaba pesando muito, né, considerando aí todo esse aumento dos preços, da cesta básica, dos combustíveis, que impacta na renda das famílias, né, você ter uma pessoa desempregada na família, você já compromete aí um volume considerável do orçamento das famílias, né. E então, essas populações que estão sendo mais afetadas, elas estão com grande dificuldade de se reinserir no mercado de trabalho, né? Se a gente for nesse ritmo de recuperação aí, a gente vai demorar alguma coisa como 3, 4 anos para voltar a uma taxa de desemprego que a gente viveu ali em 2014, 2013, e as pessoas não têm tempo, né? Elas não conseguem esperar todo esse tempo para poder se recolocar no mercado de trabalho e poder recompor a sua renda, né? Então, é preciso pensar em políticas de retomada da economia, que sejam sustentáveis, inclusive do ponto de vista ambiental, como a Tereza falou, tem muita coisa que a gente pode fazer, né? E que isso tenha também um recorte aí, pensando nessas populações que estão sofrendo mais esse momento de desemprego. Então, aqui, se vocês me permitem, eu vou fazer 2 colocações. Primeiro, o que eu vejo é que existe emprego, né, Adriana? Por exemplo, no setor de TI, a gente tem hoje por volta de 400 mil vagas abertas que não são preenchidas por falta de profissionais no mercado, né? Nesse sentido, eu vou aproveitar para divulgar o Paideia da USP, né? Que nós temos oferecido para os jovens de baixa renda curso de informática, e hoje a gente está lançando com especialização em Java, porque nós vimos que existe muitas vagas de emprego na área de programação Java, né? E, incrível que pareça, nós não tivemos muitos inscritos, né? O curso é totalmente gratuito. A pessoa tem que... Quais são as razões, professora Tereza, que há um número alto de desemprego no país, há jovens que não têm uma educação formal e não se inscreveram nisso? Por quê? Quais são as razões? Eu sou meio intrigada com isso, né? Eu não sei se eles acham que é pago, não sei o que acontece. Mas o nosso objetivo, meu sonho é espalhar esse programa para o Brasil todo, no seguinte sentido: a gente fazer parceria com outras universidades, outros institutos, passar o material didático para a gente conseguir treinar as pessoas para eles terem mais chance no mercado de trabalho. Professora, como é que a gente faz para participar? Acho que a gente pode aproveitar esse momento para divulgar, inclusive, para as pessoas, né, para quem conhece alguém, algum jovem, para poder se inscrever e participar do programa. Então, o programa, ele tem um site, né, que é lasu.usp.br/paideia, e tem um e-mail também, que é paideia@usp.br, né? Ou as pessoas podem me escrever e eu redireciono, né, que é terezacristina.carvalho@usp.br. Mas é muito importante as pessoas terem noção que a gente precisa estudar. A gente trouxe as questões econômicas, as questões do Covid, mas existe também a questão da transformação digital, que ela acaba mudando o perfil de profissionais que nós precisamos no mercado. Então, é muito importante as pessoas terem alguma ideia de como se usa as ferramentas básicas de informática, pelo menos, né? Então,
Assim, a educação, precisamos estudar. E nós estamos esperando esses jovens que queiram, de fato, que nós temos tido como resultado são jovens que têm ido para a faculdade e jovens que começam a ter empregos com salários significativos para manter suas famílias. Esse é o primeiro parênteses. Nós temos. Você queria fazer mais alguma colocação, Tereza? Eu ia falar sobre a moda, mas se vocês... Vamos lá. Que importante destaque você tem em relação à moda? Então, a moda, a gente está fazendo um trabalho de pesquisa com a moda, né? E o que a gente observa é que hoje são descartados por volta de 92 milhões de toneladas de resíduos em relação à moda. E existe uma previsão de descarte para 2030 de 134 milhões. Por que isso acontece? Porque eu não sei se vocês já ouviram falar no termo fast fashion. Significa, a gente troca de roupa, gera uma nova moda a cada 4 semanas. E daí existe... Isso é importante a gente repetir, porque nós somos consumistas, né? E vamos lá, a nossa roupa a gente descarta de 4 em 4 semanas. De 4 em 4 semanas. É como antigamente existia a moda outono, inverno, primavera, verão, não é isso que a gente ouve falar? Isso estimulava o consumo, né? A gente sempre trocar a roupa na troca da estação, né? Isso, mas hoje a rotatividade nas grandes lojas é de 4 semanas. Isso implica que, do ponto de vista do consumidor, existe o que a gente chama de obsolescência percebida. Eu vejo assim, eu comprei essa roupa há 2 meses atrás, mas na loja já tem outro tipo de design, outra moda, então quero trocar, então isso acaba gerando muitos resíduos, tá? A boa nova é que a gente pode criar muitos negócios de economia circular usando roupas usadas, né? Essa semana eu conheci um negócio de uma moça que resolveu fazer isso com roupas de bebê. Acho que todo mundo que tem filho sabe, né? No primeiro, quando as crianças são muito pequenininhas, logo você troca de roupa. Então, elas criaram um negócio que você tem, por exemplo, o neném tem 3 meses, você vai lá, troca sua roupa de 3 meses por uma roupa de 5, 6 meses e usa a sua roupa usada como pagamento de uma roupa de segunda mão. Vocês entenderam que fantástico? É muito interessante. A gente via as mães que têm mais que um filho, se fosse 2 meninas ou 2 meninos, o menor sempre pegava a roupa do maior, né? Isso é clássico, toda a família faz isso. Agora, essa de a gente trocar por quem tem um filho só, isso é uma coisa muito interessante, né? E a tendência da família hoje não é ter muitos filhos, né? Então, o que nós percebemos que existe também outras empresas que eu tenho visto e trabalhado, nós estamos participando de um programa, de um grupo, que chama Rede Circular, né, que é coordenado pela Carla Thalmann, que justamente a gente tem discutido essas novas soluções de fazer novas roupas a partir de roupas de brechó, né? Enfim, eu acho que isso possibilita novos negócios, novos empregos, porque o empreendedor por exemplo, essa empreendedora que resolveu trabalhar com roupas de neném, ela também emprega pessoas, né? Porque existe todo o cuidado para você fazer triagem da roupa, cuidar da roupa e colocar ela de uma forma que possa ser vendida novamente. E tornar o cidadão um consumidor consciente, isso é muito importante, né? Agora eu quero colocar nessa conversa a Adriana. Deixa eu só fazer uma complementação aqui, não como técnica do Diese, mas como mãe, posso fazer? Rapidinho? Claro, fique à vontade. Uma coisa que eu achei, eu tenho 2 filhas pequenas que estão no ensino fundamental, né? E eu tenho percebido que os livros didáticos também estão incluindo esse novo comportamento, essa formação sobre a economia circular, sobre a reciclagem, né? Promovendo nos espaços da escola feira de trocas, enfim. E, pelo menos no caso das minhas filhas, eu acho que elas já têm uma preocupação muito maior do que
a minha geração ou outras gerações. Então, eu acho que ampliar, inclusive, esses conteúdos na educação formal, nos livros didáticos, também era uma questão bastante relevante, né, Tereza? Sim, sim. Eu vejo que a juventude hoje, né, as crianças hoje são muito mais conscientes que nós, né? Que elas já aprendem a questão de economia de água na hora que vai escovar os dentes, uma série de coisas que a escola vem ensinando. E esse exemplo que você trouxe dos livros é ótimo. Essa troca de informações, né, das nossas duas convidadas revela um fato importante. Nós precisamos vencer essa barreira da comunicação e conversar com mais mães a respeito do que está acontecendo na prática, né? A Adriana já falou das duas crianças pequenas dela, você contou um pouco dessa experiência dos brechós e da importância de a gente, repito, se tornar um consumidor consciente. Um dos pilares da economia circular é a reciclagem. No Brasil, segundo uma estimativa do Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis, mais de 800 mil pessoas trabalham na área, sendo 70% mulheres, que são a maioria desses trabalhadores informais. Aí eu pergunto para a Adriana, como gerar trabalho formal e uma vida digna para essas mulheres, já que elas são trabalhadoras informais? Então, tem vários formatos possíveis, né? Como a Tereza comentou, de um aluno que acabou ampliando o seu negócio e contratando outros trabalhadores, né? Mas você também tem outras formas de formalizar os trabalhadores, ainda que não seja com uma carteira assinada, né? Então, por exemplo, a economia solidária, através de cooperativas, você garante ali que os trabalhadores tenham assegurado a sua aposentadoria, né? Então, há outras formas de você promover aqueles trabalhadores que estão nesses negócios de reciclagem, né? Que eles possam, sim, ter uma formalização para ter, por exemplo, seus direitos previdenciários assegurados, né? As cooperativas também, pelo menos algumas das cooperativas que eu tenho visto, eles têm uma preocupação bastante grande com a segurança e as condições de trabalho, né? Então, é possível. É claro que é muito importante a gente gerar empregos na economia de carteira assinada, mas até que a gente garanta que todas as pessoas possam ter essa condição, você não pode deixar os trabalhadores que estão ali na informalidade desassistidos, né? Então, garantir formas como o MEI, ele é um dispositivo bastante relevante, ele é bastante importante. Ele tem alguns problemas que precisam ser superados, né? Que precisa de maior fiscalização para que ele, de fato, proteja os trabalhadores que estão na informalidade e que, através do MEI, pode ter aí um acesso a crédito facilitado, que possam ter seus direitos previdenciários garantidos, né? A gente precisa garantir que ele funcione da forma como ele foi pensado lá atrás, né? Então, eu acho que essas são medidas que podem colaborar com a proteção desses trabalhadores que estão trabalhando por conta própria em negócios aí sustentáveis. Deixa eu dar um recado para você que nos acompanha o nosso programa. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram está @Observatório 3 Setor e no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Os nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de como você sabia e você conhece, que mostram os aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal também você pode assistir às lives realizadas pelo Observatório toda quinta-feira às 17 horas. Basta buscar por Observatório 3 em numeral setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral setor. De acordo com o levantamento da FGV Social, o Brasil é o país da América Latina onde jovens têm menos chances de progredir no trabalho. Além disso, 70% têm dificuldade de encontrar trabalho e 47% dizem que deixariam o país se pudesse. É um dado bem... Isso. Um terror, né, Adriana? Mas eu quero retomar aquilo que a professora Tereza falou no bloco anterior. Nós vivemos na era digital e é fundamental a capacitação, né, desses jovens, e ela está encontrando dificuldade para encontrar esses jovens, né?
essa postura desses jovens brasileiros que estão fora do mercado de trabalho, fora da educação formal, como nós chegamos nessa situação, Adriana? Bom, eu acho que uma primeira questão, né, é que quando você tem um processo de crise econômica, e uma crise que está se rastejando, e aí essa crise econômica encontra outra, que é a pandemia, né, você tem aí uma dificuldade, como eu comentei, das famílias comporem seu orçamento familiar e acaba que os jovens são empurrados para o mercado de trabalho, né? Mas são empurrados para o mercado de trabalho numa condição muito ruim, né? Em geral, tendo que compatibilizar o estudo, né, ou possíveis avanços na sua qualificação profissional com o seu trabalho, né? Então, a entrada desse jovem no mercado de trabalho acaba sendo em ocupações muito precárias, né? Com jornadas longas, com condições de trabalho insalubre. Isso dificulta que ele possa aí percorrer a sua formação de modo com maior qualidade, né? E limita o seu tempo também para poder fazer essas qualificações, né? Então, eu acho que isso é um grande problema. Uma quantidade grande de jovens no Brasil precisa compatibilizar essa sua formação, essa sua trajetória de formação profissional com o trabalho real ali, né? E esse trabalho, geralmente, é um trabalho que toma muito tempo e que é de baixa qualidade, né? Uma outra questão... Uma outra questão, qual é, Adriana? É o acesso mesmo à internet. A gente sabe que o acesso é muito desigual ainda, né? Tanto nas regiões do Brasil... Tem uma pesquisa, Adriana, que eu não sei se está atualizada, que 40% dos brasileiros ainda não têm acesso à internet. E se tem um pacote de dados muito limitado. E aí, esse pacote de dados limitado, ele não tem como eles terem acesso. E ainda falta também divulgação, né? Esses dias eu fiquei sabendo de um programa bastante interessante, disponível pelo governo federal, de qualificação profissional, e ele está tão escondido na página do governo federal que eu duvido, eu custei a encontrar. Quando eu fiquei sabendo na matéria, eu fui procurar e eu custei a encontrar onde estava esse curso, né? A inscrição, é um curso online, né? E tinham muitos cursos online, não era só aquele, né? Mas, enfim, então eu acho que tem toda essa questão do acesso, e mesmo nas grandes cidades, né? Eu acho que a educação durante a pandemia mostrou que mesmo nas grandes cidades, né? Eu li uma matéria de que até foi enviado tablet para as crianças do ensino estadual em São Paulo, mas, por exemplo, em regiões da Zona Sul, o sinal não era adequado, e aí as crianças não conseguiam acessar as plataformas onde estavam disponíveis as atividades, né? Então, a gente tem aí um caminho bastante grande até conseguir que, de fato, essa juventude tenha um acesso qualificado a essas formações, que são, como a Tereza falou, absolutamente necessárias nesse novo contexto digital que a gente vive, né? Aí entra o trabalho da professora Tereza, né? Reciclar resíduos eletrônicos para o maior número de jovens que possam receber equipamentos. Na pandemia, esse trabalho foi voltado para as escolas públicas, né? Que teve aí uma defasagem muito grande, sobretudo da população de baixa renda, que não conseguiu acompanhar as aulas porque não tinha acesso à internet. Professora Tereza, a economia circular pode representar uma esperança nesse quadro, nesse cenário que a Adriana apresentou? Eu acredito muito nisso. Eu acho que cada pessoa, independente do que ela faz, do que ela é, ela pode identificar o que ela tem habilidade, né? O exemplo desse menino que fez o Paideia, a gente logo identificou que ele tinha algumas habilidades manuais, e daí ele abriu essa empresa de fazer objetos de decoração, né? E a ideia é que todo mundo tem alguma habilidade de fazer objetos, de consertar roupa, enfim, de fazer alguma coisa com resíduo, porque o resíduo é uma coisa de valor, né? E mesmo quando nós pensamos em resíduo eletrônico, que vocês trouxeram o exemplo da REURB, que lá na USP nós temos o CEDIR, né? Existem muitas cooperativas que foram treinadas para fazer a remanufatura de computador.
E a gente pode trazer o exemplo da Copernova, que é lá em Cotia, que hoje consegue remanufaturar computador, né? Então, eu acho que tem dois pontos importantes. Nós precisamos enxergar o resíduo como uma coisa de valor, que pode gerar coisas, objetos. Nós precisamos aprender a reusar, né? Quando nós precisamos de alguma coisa em casa, será que não tem isso num brechó, né? Então, atrás de objetos de segunda mão, né? Às vezes eu frequento um brechó que, sabe quando a pessoa ganha presente de casamento e não gosta, e já dá lá, e às vezes é novinho, né? Você pode ter, segunda mão porque você comprou de segunda mão, mas ele é de primeira mão. E outra coisa que eu acho que a população precisa se educar na hora que faz o descarte, né? Vou dar um exemplo aí do resíduo eletrônico. Se você descarta qualquer resíduo eletrônico misturado com comida, mesmo lixo, aquele resíduo eletrônico não é mais aproveitável. Porque existe toda Tem que se fazer um descarte adequado, né, professora? Isso. Então, as pessoas precisam ver a importância de separar o seu lixo. Em alguns lugares tem ponto de coleta, se no seu prédio não tem, na sua casa não tem, existe ponto de coleta, e especialmente para esses resíduos que comprovadamente são reaproveitados, como é o caso do papelão, as latinhas de alumínio e o resíduo eletroeletrônico. Nossa, tem muita informação, né? Você tem muita informação. Com certeza você vai voltar aqui nos próximos programas para a gente conversar sobre isso. Eu tenho mais 10 minutos de programa, a conversa com vocês foi tão interessante que já essa hora já passou. E eu tenho que, novamente, passar a palavra ao professor Franklin Valverde, que vai dar alguns destaques do site do Observatório do Terceiro Setor, fazer perguntas, enfim. Ele tem 10 minutos para transformar o mundo. Né? O programa tem 10 minutos, eu vou ter menos. Analisando a entrevista aqui, nossas duas convidadas, Frank, esse é o seu desafio de hoje. Vamos lá, vou usar a grande qualidade jornalista, ser sintético. Então, vamos lá. Eu convido a todos e a todas a entrarem no nosso site, né, no Observatório 3setor.org.br, o 3 em numeral, e lá vai encontrar inúmeras matérias que tratam do terceiro setor e também de questões ligadas à cidadania. E eu quero destacar algumas matérias que são bastante lidas, como, por exemplo, 7 projetos que usam a música como ferramenta de transformação. Essa é uma das matérias bastante lidas do nosso site, assim como Fazer o Bem Ativa o Cérebro, áreas ligadas ao prazer e à recompensa. Então, né, você, ao fazer o bem, você está fazendo o bem para você mesmo, não só para os outros. Mas a matéria que eu quero dar um destaque especial, até em função do momento que o mundo está vivendo hoje, é uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, está no site do Observatório, que é: menino ucraniano de 11 anos comove o mundo fugindo da guerra sozinho. Um garotinho de 11 anos pegou suas coisas, pegou o passaporte e saiu da Ucrânia e foi para a Eslováquia, fugindo da guerra, né? E ele só levou uma sacolinha de plástico com algumas coisinhas, alguma roupa, né? O seu passaporte, e chegando lá, depois, né, a polícia lá da Eslováquia o recebeu, claro, né? E aí, através das redes sociais, ele conseguiu se comunicar com a mãe ficou muito contente porque o menino se salvou da guerra, né? Ele está lá, refugiado, mas está salvo do conflito Ucrânia-Rússia, né? Então, essa é uma matéria que eu convido a todos e a todas para lerem no nosso site, né? Essa matéria e outras que podem ser encontradas no site do Observatório Terceiro Setor, elas contam com uma ferramenta importantíssima, que é no formato de áudio. Então, você aciona essa ferramenta e você consegue ouvir esse conteúdo que está escrito. É uma forma também de integrar os deficientes visuais dentro do nosso site, dentro da mídia como um todo. E, Joel, quero aproveitar também, já que o meu tempo está bastante escasso, vou dar também uma outra dica do Observatório, que é o Observatório em Movimento, uma iniciativa que nós tivemos lá
no início da pandemia e que continua agora nesse pós-pandemia que nós começamos a viver. Ainda devemos usar as máscaras em locais fechados e, dependendo de quem não se sente muito à vontade, inclusive nos locais abertos. E essa iniciativa do Observatório em Movimento são entrevistas que nós fizemos com especialistas que dão sugestões e dicas de como melhor viver nesse momento de pós-pandemia, tá? Que é importantíssimo. Vamos ver se conseguimos não cometer os mesmos erros que nós cometíamos lá para trás. O programa de hoje, por exemplo, é um bom exemplo, né? Nós temos que reciclar, temos que pensar no consumo de uma outra maneira, não daquela forma desenfreada como nós tínhamos antes da pandemia, tá? E a última dica, Joel, sei que meu tempo já está bastante escasso, mas ainda dá 30 segundos, é a nossa ferramenta, uma nova ferramenta que nós temos que chama-se Apoie o Terceiro Setor. É uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Para saber mais, acesse apoie3setor.com.br. Esse 3 é em numeral, Joel. E claro, finalizando, nos acompanhe em nossas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram ou então no YouTube, Joel. Em 10 segundos, um destaque final, né, do programa de hoje. A economia circular não é uma plataforma para o futuro, é uma plataforma para o presente. Comece a pensar num consumo que recicle, que renove e que repare. Muito bem. Eu tenho aqui um quarto destaque para repercutir com as nossas duas convidadas, mas eu quero ler porque é importante. Segundo estimativas prévias da Organização Internacional do Trabalho, a economia circular pode gerar 4,8 milhões de empregos na América Latina e no Caribe. No entanto, a organização frisa que é importante haver estratégias bem definidas dos governos para alcançar essa meta, ou seja, políticas públicas, né? É necessário. Estamos no ano eleitoral, é fundamental que a população consciente cobre dos candidatos políticas públicas para estimular a economia circular, para que se gere novos empregos. Eu vou dar 1 minuto e meio para cada nossa convidada para fazer um fechamento do nosso programa. Eu posso começar com você, Adriana. O que mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa de hoje, que a gente não, por falha do entrevistador, nós não abordamos, mas você gostaria de mencionar? Imagina, Joel, a conversa foi ótima, eu acho que a gente tocou em temas bastante relevantes, eu acho que é uma conversa longa, né, Tereza, e que precisa ainda avançar muito. O Diese, como é uma instituição do movimento sindical, eu gostaria de destacar uma questão relacionada ao que você acabou de dizer, né, sobre estamos num ano eleitoral e é bastante importante que esse tema surja no debate, né? As centrais sindicais estão elaborando um documento e um dos pontos trata dessa questão, né, de como é que a gente dá um tratamento adequado e com o volume necessário para os resíduos, né? Mas também como é que a gente promove a manufatura, a logística reversa, para também poder tratar em grande escala todos os bens de consumo que a gente utiliza no dia a dia, né? Então, eu acho que esse é um ponto que está no debate das centrais sindicais e que está alinhado com essa necessidade que a gente destacou aqui ao longo do programa. Obrigada pela possibilidade de participar desse debate com vocês. Nós que agradecemos. Professora Tereza, suas considerações finais. Foi ótimo conversar com vocês, conversar com a Adriana. Esse assunto, para mim, é fascinante, né? Porque resíduos não faz mais sentido, nós não temos mais onde colocar resíduo. E a minha palavra final é lembrar para cada um de nós que está assistindo esse programa que cada um pode fazer a sua parte. A primeira coisa que nós podemos fazer é dar o descarte correto do nosso resíduo de dia a dia, né? E quem sabe aquele resíduo pode ajudar alguém que está precisando exatamente ter uma nova ocupação, ter um novo emprego. Para vivermos esse novo momento, é necessário uma mudança cultural e exigem que nós façamos a nossa diferença. E a mudança começa por nós, como você disse, professora Tereza. O Perspectiva está terminando, mas eu agradeço a presença da Tereza Cristina Carvalho, professora associada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A Adriana Marcolino, a socióloga no Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, erradicação da pobreza no Brasil. Não perca.
e ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Obrigado, Joel. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.